muito importante rejuvenescer, é muito importante permanecer jovem, é muito importante sonhar, é muito importante aventuras. Em 2024 foi um ano de muitas conquistas e também de muitas batalhas. O ano começou com muitas mudanças, a gente soube permanecer muito bem a todas elas, soubemos manter muito bem a nossa união, soubemos caminhar, crescer, confiar na vida principalmente. Entender que a justiça, entender que a gente só precisa acreditar em nós, acreditar no ideal, e as coisas vão sempre se ajustar para o melhor delas e para o melhor de nós. Esse ano eu consegui conectar meu coração verdadeiramente com as pessoas. Tudo que é verdadeiro, que traz uma verdade no meu coração, tende a permanecer. Esse foi um ano para mim de muitas mudanças, de muitas transformações. A vida acabou trazendo muitas provas e dentro delas eu tive que me reinventar, tive que me refazer e tudo isso mantendo esse contato com o coração, tentando encontrar dentro de mim essa essência que a gente busca sempre. Mesmo diante das provas, diante de todas as dificuldades, ainda assim encontrar o coração e conseguir permanecer nele apesar de tudo. 2024 trouxe para nós grandes desafios e o que permanece para mim é o aprendizado que a gente tem em cada prova que a vida nos traz. Um ano de muitas conquistas, muito aprendizado espiritual, intelectual e profissional, né? Foi um ano que a gente consegue perceber que caminhou um pouco. Acho que a filosofia vai nos ensinando que existem valores profundos, que à medida que a vida vai se movimentando, a gente vai experienciando novas situações, mas parece que vai percebendo um pouco mais esses valores profundos. Acho que isso que permanece, um pouco mais de consciência do amor, da bondade, da importância da união com as pessoas. Eu penso que isso que foi o que permaneceu esse ano. O que a Acrópole nos ensina é tentar viver essas ideias em todo lugar, né? Então o que eu penso que eu levo das aulas para o cotidiano é a busca de compreender profundamente as pessoas e ter um grau de unidade com elas. Tem que permanecer nosso espírito filosófico de buscar sempre ver tudo com mais profundidade. A gente continuar com essa energia, com esse espírito de juventude que sempre está disposto a aprender algo, a enfrentar os novos desafios que virão desse ano novo. Nova Acrópole sempre nos ajuda a nos preparar, a nos tornar melhores, com mais virtudes, para que então nós possamos aportar o que nós temos de melhor como seres humanos para todas as situações que sejam necessárias. Os desafios superados, a descoberta, o trabalho voluntariado, um trabalho como pedagogo, desenvolver um pouco da sensibilidade, de estar atento às necessidades das pessoas, você sair um pouco do seu mundinho e passar a olhar as outras pessoas. Em 2024 permaneceu a alegria e a vontade de cada vez mais buscar a melhor versão dentro de mim. Uma analogia que eu gosto muito é da mesma forma que o sol se doa e se ilumina para todos, eu estou buscando servir igualmente para todas as pessoas. O que eu mais aprendi foi que a gente veio ao mundo não ser perfeitos, mas sim ser felizes. Quando a gente tem esse ato
gentil, de se doar, de ser gentil, muita coisa muda no nosso dia. A gente começa a abrir mais o nosso próprio coração, né? Em 2024, eu aprendi mais sobre a virtude da fidelidade, sobre ser fiel a si mesmo, à sua alma, aos seus princípios, e é o que você tem de mais profundo dentro de si. E isso me ajudou muito a enfrentar várias questões, né, desse ano, várias provas, então foi muito importante. Todas as coisas manifestadas cumprem um papel. O ser humano deve desenvolver os valores próprios do ser humano. E poderíamos resumir os valores humanos na bondade, na capacidade de cultivar o bem. Eu diria que o bem supremo é exatamente a unidade. Nós nos unirmos a todos os seres e a todas as coisas. É claro que isso não é fácil, mas é uma meta que deve ser buscada e alcançada. Esse ano foi um ano ímpar para mim, foi o ano que eu iniciei minha caminhada filosófica e dos meus 41 anos foi o ano que eu mais aprendi na minha vida. Então eu sou suspeito por tudo que a filosofia me apresentou e tudo que eu tenho aprendido durante esse ano. Para mim permanece o ânimo de aperfeiçoamento. Foi um ano de bastante desafios. É esse ânimo de se aperfeiçoando a cada dia, porque nós sabemos que não somos perfeitos, mas precisamos ter ânimo de aperfeiçoamento. E o que eu vou levar no meu coração de 2025, além disso, com certeza são as relações de amizade, de amor e os laços mais profundos e verdadeiros que eu construí esse ano. Com certeza esse ano foi mais um ano de muitas descobertas em relação a essa nova forma, não só nova, né, mas mais profunda de me relacionar com as pessoas que eu amo, com as pessoas da minha família, com as pessoas da escola, com os meus amigos. Então acho que o que eu quero mais carregar para 2025 são esses laços que tornam a nossa vida muito mais agradável, muito mais divertida quando é compartilhada. Para mim, me trouxe uma sensação de estar sempre querendo ser fator de soma, fator de harmonia. Eu tentar me colocar sempre com as pessoas da minha família e as demais pessoas com as quais eu convivo, buscando estar em harmonia, não levar desacordo, não levar desavença. Então, é o contrário, é levar a harmonia. Eu acho que a harmonia é o fundamental, né, para a gente aqui. E, vamos dizer assim, tentar entender melhor ou se colocar um pouco no lugar do outro, né, para ter o máximo possível de tolerância, né, de bem-estar. Nós podemos falar sobre o ano de 2024, a nossa volta no mundo e o ano de 2024 dentro de nós. A nossa volta parece que o mundo inteiro combinou de trazer à tona a violência, a discórdia, o egoísmo ao mesmo tempo. Tivemos um ano de muitos conflitos. É claro que alguns deles vêm desde antes, mas se aguçaram ainda mais nesse ano. Nós temos um mundo que se revolve em ódio e conflitos e egoísmo para os quatro cantos onde podemos olhar. E isso é realmente lamentável. É como se tivéssemos apenas reprimido essa nossa parte mais brutal e ela viesse agora à tona numa revanche poderosa. Bem, isso é o que infelizmente vimos ao nosso redor no ano de 2024. E dentro de mim, o que eu posso dizer, o que eu vi? Eu posso compartilhar com vocês que eu tive uma grande descoberta nesse ano. Desde sempre, nós aprendemos em Nova Acrópole
que existe uma essência dentro de nós, aquilo que nós podemos dizer que somos nós mesmos, uma centelha divina. E aprendemos também que essa nossa essência, nossa verdadeira identidade, ela é feita de bem, ela é composta pela bondade. Pois é, uma coisa é sabermos disso intelectualmente, outra coisa é você sentir. Quando você coloca a sua consciência no bem, sentir que aí você está sendo autêntico, que aí você está sendo você mesmo, que aí você está sendo completo. É como se você, ao colocar a sua consciência na ideia do bem, tivesse um reencontro consigo mesmo. E quando você age guiado por essa ideia, você sente que é você mesmo que está escrevendo o seu caminho, que está trilhando os seus passos, escolhidos pela sua verdadeira identidade. Ou seja, deixa de ser uma teoria, não é mais eu me inclino para o bem, eu gosto do bem, é eu sou o próprio bem. E vejo que quando eu ajo a partir disso, eu sou legitimamente eu mesma. Esse ano eu tive um pouco dessa experiência, que eu espero ter podido passar para vocês através de tantas conversas que tivemos ao longo do ano, através de tantas trocas de ideias que tivemos ao longo do ano. E o que eu espero para 2025? Eu espero, claro, que o mundo venha encontrar soluções no campo diplomático, que encontrem-se caminhos para que possa haver uma harmonia maior do lado de fora. Mas também espero que cada um de nós seja um agente poderoso em prol dessa harmonia. Que cada um de nós encontre um pouco mais de paz interior, de silêncio interior, de harmonia, para que possa ser um fator de harmonização por onde passa. Se nós nos concentrarmos no nosso coração e imaginarmos que ele bombeia bem, que ele bombeia harmonia por todo o nosso corpo e que se derrama ao nosso redor, nós vamos perceber que nós podemos nos deslocar no mundo deixando uma trilha luminosa. E não acreditar que isso é pouco porque somos poucos, mas acreditar que o bem, a harmonia, são duas virtudes poderosas que têm uma capacidade de se disseminar, se espalhar e ir longe quando são vividas com sinceridade, com honestidade e com entrega. Então, o que eu pretendo viver e o que eu espero de cada um de vocês, um pacto comigo, uma disciplina para que a gente se cobre, esse ano de 2025, sermos fator de harmonia para nós mesmos e, consequentemente, para o mundo. Isso é o que temos aprendido em Nova Acrópole, dentro da Escola de Filosofia Nova Acrópole, que eu espero que agora seja cada vez mais prático e vivencial na minha vida, na vida de vocês. Um grande abraço. A Acrópole me fez entender que cada pessoa tem a sua é única e que entender, compreender, tentar conviver com cada pessoa é uma forma de entender um pouco do mistério do universo, entender um pouco de mim mesma, e isso faz com que eu queira cada vez mais estar com as pessoas, porque cada uma faz com que eu desperte em mim o que há de melhor. No momento que a gente passa a desenvolver um pouco mais de consciência sobre os nossos atos, a conhecer os nossos motores, as nossas virtudes e principalmente analisar nossos aspectos internos, a gente passa a compreender o outro. Eu só consigo ajudar o outro na medida que eu consigo olhar as minhas dificuldades, as minhas debilidades, e eu entendo que como para mim pode ser difícil, para outra pessoa também pode ser difícil. Aí você passa a ter um pouco mais de compreensão sobre o processo do outro. A Acrópole, ela amplia muito a nossa visão de tudo e aprofunda, né? Então, eu acho que me deu uma visão de família muito mais ampla e muito mais profunda. Porque às vezes a gente tem isso de família, só a minha família, né? E quando a gente coloca também a nossa família a serviço de outras pessoas, né? A serviço da humanidade também, que a gente pode ser bom do jeito que a gente é para nossa família, para outras pessoas, que a gente pode ampliar a nossa família, né? Não fica só eu, meus pais, meus irmãos, ou eu, meu marido, meus filhos. Então, aprofunda muito essa relação
e amplia também. Eu sempre tive uma relação boa com a minha família, mas depois da Acrópole eu comecei a entender um pouco mais o significado de família. E além de melhorar a relação que eu tinha com a minha família, eu pude ampliar a minha família. Então hoje a minha família ela é bem maior do que quando eu entrei na Acrópole. Bom, o ano de 2024 está adormecendo. Logo, o ano de 2025 amanhece. Estamos aqui aos pés do imperador Marco Aurélio, que falava algo muito importante para o amanhecer, que nós teríamos que despertar como se fosse o primeiro dia da nossa vida, com a mesma pureza que desperta uma criança. Esquecendo todas as experiências passadas como fatos, pegando só o sumo da experiência, como a gente faz às vezes com os frutos. A gente pega a essência e o resto descartamos, para que a natureza continue o seu ciclo. Quando passa o ano, temos que fazer a mesma coisa. Ver todas as marcas que a experiência nos deixou do ano passado, mas não ficar com os traumas, com os apegos que elas deixam novamente também. Esquecer tudo isso e fazer com que essas marcas se transformem em experiências profundas para o ano seguinte. Esse ano que passou, pelo menos Nova Acrópole de Brasil Norte, eu considero que tivemos experiências muito ricas, às vezes doloridas, às vezes prazerosas, mas o mais importante é que chegamos agora nesse momento tendo transformado essas marcas em alegria, em paz, em muita força para o ano de 2025. E o que eu poderia desejar mais então para 2025? Esse despertar de todos os nossos membros, sintetizando tudo de forma positiva em relação ao passado, e esperando que o ano de 2025 nos traga experiências com as suas marcas positivas e com suas recordações de alegrias, mas que faça com que, como falava Nietzsche, que a gente possa, com as dificuldades da vida, aprender cada vez mais profundo. Lembrando que às vezes são as marcas mais profundas que geram as experiências, as transformações mais profundas, que vai fazendo com que cada vez nós tenhamos mais solidez na vida, mais capacidade, mais base, mais solidez, para poder levantar voos mais altos, para poder compreender melhor a vida, para poder relacionar de forma mais ampla com os demais seres humanos e com a natureza de uma maneira geral, especialmente com as experiências que toca a cada um de nós vivermos. Então, o que eu desejo para esse ano? Como falava Nietzsche, todas as dificuldades do mundo, mas também que cada um desfrute das experiências e da beleza do dia a dia, que não é só dificuldades que nos ensinam, as coisas belas também nos ensinam. Mas que essas dificuldades e essas coisas belas não se transformem em traumas, em função das dificuldades, ou em apegos, em função das coisas belas. Mas sim, faça com que a gente tenha cada vez mais vontade de ir além disso, de ir além desse tempo que a gente mede quando estamos em momentos difíceis, e quando começamos um momento difícil, torcemos para que ele não inicie e depois ficamos angustiados para que ele termine. E os momentos alegres nós torcemos para que eles comecem e ficamos tristes quando eles terminam. Esse momento, esse tempo que mede simplesmente as experiências, devem ficar cada vez mais sendo transformado em algo que não apaga, como aconteceu com o imperador Marco Aurélio. Ele teve uma vida muito difícil, muitas guerras naquela época do Império Romano. Mas nós não lembramos de quase nada disso da vida dele. O que ficou foi só o sumo da experiência, os pensamentos deles, os conselhos deles e tudo aquilo que ele aprendeu com essa experiência.
Existe algo no tempo, que não é esse que inicia e termina, algo que fica eterno no tempo, aquilo que é válido, aquilo que aprendemos, aquilo que caminha conosco, apesar do passar do tempo. Então, o que eu desejo é que cada um consiga cada vez mais entrar nesse tempo que nunca termina, esse tempo da experiência, esse tempo como aconteceu com Marco Aurélio, que ele já faz quase 2000 anos que ele faleceu, ele passou pela vida, e, no entanto, o sumo da experiência dele continua intacto até agora, influenciando o mundo todo para que as pessoas sejam cada vez melhores, que as pessoas sejam cada vez mais sólidas e que as pessoas possam voar cada vez mais alto, como fazem as águias. Então, que seja um 2025 o ano daqueles que voam alto, porque sabem transformar os eventos da vida, os momentos difíceis, os momentos bons, em experiências que façam com que o tempo seja eterno. Feliz 2025 a todos.